Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa O Céu da Semana, programa onde eu analiso os aspectos astrológicos da semana de segunda-feira até domingo. Segunda-feira hoje, dia 29 de novembro de 2021 e até o domingo, dia 5 de dezembro. Já estamos terminando o ano, chegando em dezembro. Que susto, hein? Esse ano, com todos os abalos aí sísmicos, chegou ao final, está chegando ao seu último mês. E estamos então agora chegando já nos aspectos que tocam o último mês. Sendo que estamos num período especial, numa semana, que é a segunda semana da entre-safra entre dois eclipses. Não é tão raro assim nós termos dois eclipses separados por uma quinzena, um eclipse solar que se segue a um eclipse lunar. Isso não é tão difícil de acontecer, mas é sempre notável porque é uma chacoalhada de energias, de forças que sempre nos chama atenção. E dessa vez a gente teve o eclipse lunar há mais ou menos uma semana atrás, no dia 19, no eixo Touro-Escorpião. Sendo que o próximo eclipse, estamos falando então que essa semana, ao final dela, teremos mais um eclipse, dessa vez eclipse solar, sendo o Sol e a Lua se encontrando no mesmo signo, no caso Sagitário. E uma temporada entre dois eclipses costuma ser um pouco tensa. Então a gente não tem o que reclamar, porque essa semana de agora ela está mais suave do que de costume para um período entre dois eclipses. Então apertem os cintos, o segundo eclipse chegando aí, mas apertem os cintos que a gente vai poder permanecer mais ou menos confortável até a chegada dele, que será no sábado, dia 4 de dezembro. Até lá, muitas águas vão rolar, vamos falar sobre essas águas agora. Hoje, dia 29, segunda-feira, temos um encontro que a cada tanto acontece entre o Sol e Mercúrio. Mercúrio, como o planeta mais próximo do Sol, nunca se afasta muito dele. Então, Mercúrio é o fiel mensageiro do rei. O rei nunca se afasta muito. E o Sol está em Sagitário, Mercúrio também. O Sol como centro de consciência, e a nossa consciência mental, a nossa consciência de ser, se encontra com a consciência terrena, com a consciência do agir, do fazer e do comunicar aquilo que nós somos. Então o Sol com Mercúrio, deus da comunicação, deus da mente, do intelecto, se encontram no dia de hoje. E isso gera uma possibilidade de maior clareza na nossa palavra e nos nossos pensamentos. Aproveitemos hoje e os dias que se seguem a hoje para aguçar, agilizar tudo aquilo que dependa do nosso raciocínio e da nossa palavra, da nossa decisão, mais do que decisão, da expressão daquilo que nós entendemos. Bom aspecto aí entre Sol e Mercúrio. Sendo que a característica sagitariana que eles dois puxam é a famigerada entusiasmo, esse otimismo, essa proatividade na direção daquilo que a gente enxerga como justo, como certo e como necessário. Então essa aliança entre a consciência do ser e a consciência do intelecto vai se expressar, em especial no dia de hoje, mas nos próximos 2-3 dias ainda vamos ter o eco dessa conjunção. Porém, essa conjunção, ela ocorre num momento em que ambos, Sol e Mercúrio, estão alinhados num aspecto muito favorável chamado sextil com o Saturno, que está em Aquário. E o sextil é sempre um diálogo, uma aliança, um dar as mãos suave e favorável. O Saturno, sisudo Saturno, o deus do tempo, das responsabilidades e dos compromissos, vai
estabelecer essa aliança, esses dados, essas mãos dadas com o Sol e Mercúrio juntos. Isso é um momento em que essa clareza de pensamento e de palavra nos facilitam maior ordem mental. Ou seja, esse é um bom momento para a gente pegar esses compromissos que o Saturno representa e aproveitar essa clareza mental para reordenar a vida, refazer os planos, revisar, rever os planos e partir para a ação. É um momento de aliança entre teoria e prática. É um momento de aliar aquilo que nós entendemos com aquilo que nós somos capazes de fazer. Então, a palavra-chave para esse aspecto seria ordem mental, mas levada à prática. Uma ordem aplicável. O que eu consigo aplicar? Hoje ainda estava vendo esse aspecto, montando aqui a nossa live, e lembrei de uma frase de Confúcio, filósofo chinês, que diz: um discípulo dele, quando aprende algo, só tem medo de uma coisa, que ele aprenda outra coisa antes de ele conseguir aplicar a primeira coisa que ele aprendeu. Então, muito legal, né? A prioridade, a importância de nós aplicarmos aquilo que aprendemos. Então, o discípulo do Confúcio só tinha medo de que antes que ele conseguisse aplicar aquilo, ele já aprendesse outra coisa. Se nós fôssemos assim, né? Mas ainda podemos ser um pouco assim. Então, esse aspecto do Sol, Mercúrio e Saturno, uns em Sagitário e outro em Aquário, vão nos dar também uma facilidade de aliar a nossa palavra com uma certa correção, com uma certa, não é rigidez, mas uma impecabilidade, né? É um bom momento para a gente usar a palavra com sabedoria, com retidão, com justiça e com nobres finalidades. Então, essa seriedade do Saturno conduz a nossa palavra para bons resultados. Aproveitemos. Faltou eu falar o período. Esse sextil entre Sol, Mercúrio e Saturno vai se dar no dia de hoje, 29, amanhã, dia 30 e quarta, dia 1º. Aproveitem. Próximo aspecto envolve o planeta Marte. Marte, que está em Escorpião, estabelece também no dia de hoje um trígono com Netuno, que está em Peixes. Marte, como deus da guerra, da força, da coragem, da iniciativa, faz uma nova aliança com o planeta da imaginação. Netuno, que está fortíssimo em Peixes, ativa com esse aspecto um aspecto positivo de imaginação, de criatividade, de sonhar, saber sonhar e saber libertar a mente com a sua sensibilidade característica para enxergar possibilidades com delicadeza, com suavidade. O planeta do sonho, que é Netuno, adquire uma força especial com essa aliança com Marte. É um bom momento para a gente aliar, uma vez mais, ação e sonho. Por que uma vez mais? Porque o outro aspecto que a gente mencionou era teoria e prática, era ação e pensamento, e agora é ação e sonho. Então, é um segundo aspecto de todos os que a gente falou até agora, que nos facilita qualificar a ação. Ou seja, essa semana está muito boa para a gente qualificar nossa ação, para a gente fazer as coisas bem, fazer as coisas correto, direitinho, para a gente resolver as questões que não estão muito ajustadas, mas aproveitando essa vibe de clareza, essa vibe de lucidez, essa vibe de conexão com as ideias superiores para qualificar a nossa ação, para que a nossa ação seja muito resolutiva. Não deixem passar esses dias sem aproveitar esse empurrãozinho da Mãe Natureza. Depois, nós temos no dia, olha só, mais um aspecto que começa hoje. Hoje é o dia de se despejar novos aspectos. Tem mais um aspecto que também é um sextil. Olha só que semana legal até agora. Uma conjunção, um sextil, outro sextil e mais um sextil. Dessa vez Vênus.
Vênus, que está em Capricórnio, estabelece na noite de hoje um sextil com Netuno também. Marte Marte era trígono, não era sextil. Marte com Netuno. Mas a Vênus estabelece com Netuno um sextil. E esse sextil é com Netuno em peixes. Vênus e Netuno. Vênus e Netuno. Vênus amor, Netuno sonho, Netuno a delicadeza, a sensibilidade, a intuição. É uma aliança muito boa que nos ajuda aqui nesses dias. Quais dias? Não falei. 29, 30, 1º e dia 2. Até o dia 2, que é segunda, terça, quarta, quinta-feira, tá? Vai estar uma good vibe no céu muito legal para o amor, para o cuidado com quem se ama, para a atenção com as pessoas, para o exercício do carinho, da compaixão, do perdão e de tudo aquilo que for exercício de relação humana, de sensibilidade, de doçura. Essas são as qualidades ativadas durante um sextil entre Vênus e Netuno. O Vênus, o planeta do amor, quando toca Netuno, que é o do sonho e da sensibilidade, ativa coisas bastante suaves. Então aproveitem, porque o amor está no ar, mas como Vênus está em Capricórnio, nós estamos falando de uma valorização do compromisso no amor, do enxergar a importância que a outra pessoa tem para nós. Excelentes dias para nós vivenciarmos esses sentimentos elevados. Aliança de Vênus com Netuno até quinta-feira, dia 2. E falei de um aspecto que é de hoje até o dia 2, agora um aspecto que é no dia 1º. Não estamos indo para trás, é que agora os aspectos que começam lá na frente, né, dia 1º. No dia 1º, o Netuno, aquele do sonho, da imaginação, ele encerra a sua retrogradação. A gente quase não falou nisso nos últimos tempos, mas o Netuno andou retrógrado faz 5 meses, é bastante tempo. Os planetas coletivos, os do fim da fila, né, quando entram em retrogradação, permanecem vários meses. Quanto mais distante do Sol, maior é o seu processo de retrogradação. O de Netuno foi 5 meses. E esta retrogradação se encerra no dia 1º, quarta-feira, depois de amanhã. O que isso tem de importante? Netuno é um planeta do coletivo. Os 3 últimos planetas que a gente considera, Urano, Netuno e Plutão, são planetas eminentemente coletivos. E na coletividade, a gente teve até agora um grande período de revisão, como toda retrogradação costuma ser. No caso, revisão do que Netuno simboliza, que são a sensibilidade, a espiritualidade, a nossa relação com artes, com beleza e com o que é metafísico, com o que não é concreto. Tudo isso agora entra numa nova fase, também de muitos meses, que é uma fase de avançar, evoluir. E esse é um período de ouro que vai durar vários meses, mas que inicia neste dia 1º, quarta-feira, que um período para que a gente comece a promover na nossa vida novas atitudes ou novas ações, novas decisões, atitudes, né, já falei, que digam respeito à nossa evolução espiritual. Então, a retomada do movimento direto de Netuno inicia uma nova fase muito favorável para retomada de estudos, retomada de práticas, retomada de processos que sejam referentes à nossa evolução espiritual ou que sejam promotoras de fraternidade, de filosofia, espiritualidade, ideias, valores. Então é um período bastante positivo para nós nos dedicarmos um pouco mais a essas questões que são alimentos para a alma. Disso nos fala Netuno agora no seu novo movimento direto. Lembrem que ele ainda está em Peixes.
vai demorar para ele sair de Peixes, então aproveitemos. Isso vai ser uma fase, uma mini nova era. Agora esse movimento direto de Netuno para os próximos meses. Lembrando que sempre quando se encerra ou se inicia uma retrogradação, existem alguns dias chamados de período feérico. É um termo da astrologia antiga em que há um estacionamento do planeta em questão. Isso se observa em todos os planetas nas suas respectivas retrogradações. Isso significa que alguns dias antes do dia 1º, ou seja, hoje, já percebemos uma coisa estranha nas áreas que Netuno rege das nossas vidas, que é ele está mudando de direção, ele está freando o seu movimento retrógrado para retomar o seu movimento direto. Então, mais ou menos essa semana toda e a semana que vem toda, coisas netunianas ligadas à espiritualidade, à sensibilidade, às artes, à intuição, ao sonho de dormir mesmo, e sonho de idealizar, tudo isso vai estar dando uma chacoalhada, vai estar dando uma virada de direção. E nós podemos ter surpresas nessas áreas das nossas vidas. Aproveitem. Tendem a ser surpresas boas, sendo que o Netuno está em casa, está em Peixes, e é uma retomada de movimento direto. A consciência de espiritualidade, a consciência de imortalidade, a consciência de eternidade tende a nos revelar coisas nesses dias. Aproveitem. E o último aspecto para nós analisarmos hoje vai ser o eclipse que vai ocorrer no dia 4, que vai ser sábado. 4 de dezembro, nós temos o último eclipse deste ano de 2021. Será o eclipse solar, né? Ocorre numa lua nova, o encontro do Sol com a Lua, em que a Lua passa na frente do Sol e obscurece por um tempo a luz do Sol. É um momento de conflito entre os dois luminares, entre a consciência mental, a consciência racional, a consciência do ser. Por um momento é obscurecida pela consciência dos desejos, pela consciência da personalidade, do corpo, da matéria, dos ciclos mais básicos da vida. Eles entram em momentâneo desacordo. Isso é um eclipse. O eclipse é um evento temido na antiguidade, um evento sombrio, porque as nossas duas fontes de luz da Terra entram em desacordo. E esse eclipse de agora vai se dar no eixo Gêmeos-Sagitário. No caso, como se trata de um eclipse solar, ambos em Sagitário. Então, quem tem algo a 12 graus de Sagitário no mapa, bom, todos temos algo, esse algo é pelo menos uma das 12 casas, uma das 12 áreas da vida. Este é o ponto mais sensível para si do efeito do eclipse. Porém, se alguém tem o Sol próximo a 12 graus de Sagitário, e aí cabe uma pequena margem de 3, 4 graus para mais ou para menos, digamos assim, 8, 9 graus de Sagitário até 15, né? Nós temos nessa faixa uma possibilidade de sentir mais, ou seja, um efeito mais intenso sobre nós, caso nós tenhamos o ascendente nessa margem de graus mencionada, o Sol nessa margem de graus mencionada, ou a Lua nessa margem de graus. A margem de graus é de 8 graus, 9 graus de Sagitário até 15 graus de Sagitário. E aí, o que vai acontecer nesse eclipse? Olha, questões ligadas à área sagitariana da vida, né? Ao entusiasmo, à nossa relação com o amor à vida, com o bem viver, e com uma coisa muito sagitariana que são as metas, os objetivos, né? O Sagitário é o centauro que dispara sua flecha para o alto, e essa capacidade de sonhar e de conquistar e de almejar o que queremos, de decidir o que queremos e partir para cima do que queremos, isso é o que pode ser obstaculizado, questionado,
ameaçado, e essa capacidade, no geral, ela se manifesta em cada um de nós através de alguma das áreas da nossa vida. Então, cabe também analisarmos o que temos em Sagitário no mapa, por exemplo, qual área da vida é a área em que flui essa força em nós, e dessa maneira nós nos precavermos para não sentirmos o baque durante a vigência do eclipse. Sempre um dia ou dois antes e vários dias depois do eclipse, nós reverberamos o que ele representa. Eu quero fazer um parêntese sobre um assunto que é coletivo, que se fala muito agora. Na África do Sul foi identificado uma nova variante do vírus, do coronavírus, que é a variante que foi batizada recentemente de Omicron. Isso foi descoberto há poucos dias e foi descoberto na véspera do eclipse passado. Exatamente no eclipse que tocou o eixo touro-escorpião. Essa relação com a morte, com a matéria, com o risco, com o período e com aquilo que é oculto e que é revelado, tinha tudo a ver com o eclipse anterior. E eventos como esse, que são coletivos, como, por exemplo, o surgimento ou a tomada de consciência de uma nova variante do vírus de uma pandemia, tem tudo a ver com o eclipse. Então, é isso que os eclipses fazem, é isso que eles nos mostram, alguns aspectos individuais e outros coletivos. Então, lembrando que evento coletivo associado ao eclipse passado, essa tal de nova variante Omicron, que a gente ainda está conhecendo e está entendendo do que se trata, mas foi identificada horas antes do momento da noite do eclipse. E agora estamos entendendo melhor o seu alcance. E nos arredores do dia 4, que é o dia do próximo eclipse, é uma outra energia, não é uma energia de morte, doença ou de revelação de coisas ocultas, mas alguma energia sagitariana, porque os dois luminares estão em Sagitário, ligadas a esse avanço humano, passional, na direção daquilo que a gente deseja, que a gente quer e que a gente precisa. Então, essa força de avanço sagitariano é o que vai ser eclipsado, ou que vai ser ferido, ou que vai ser desafiado com o próximo eclipse. Não é mais nem menos assustador do que o anterior, mas em especial de posse do conhecimento do que temos nós, cada um de nós, a 12 graus de Sagitário, cabe algumas precauções, algumas observações e entendermos que todo evento astrológico não é uma condenação, mas é um alerta da Mãe Natureza para nós tomarmos consciência de algo novo. Então, todo evento astrológico indica um aprendizado do momento que nós podemos adquirir, podemos ganhar esse novo aprendizado, essa nova consciência, se estivermos ligados no que a natureza está querendo nos ensinar. Então, esses são os aspectos da semana. Faço votos de que todos possamos ter um excelente aprendizado com este período, com este momento, tanto do eclipse quanto dos demais, e que a natureza continue sendo generosa na sua amável intenção de nos ensinar cada dia, cada evento, algo novo e melhor. Foi um privilégio ter estado com vocês. Agradeço aos que nos acompanham sempre aqui no canal e continuem acompanhando para que nós possamos trazer para vocês sempre um conteúdo novo e útil astrológico para todos. Um grande abraço e até a próxima live.